Olá, amigos do Grupo Espírita André Luiz. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, ainda de forma virtual. Mas que bom que podemos, no meio da pandemia, nos encontrar dessa forma, já que não podemos nos dirigir até a Casa Espírita então vem até nós através da internet. E eu vou deixar aqui hoje, vocês estão reparando que aqui embaixo tem um endereço da nossa página na internet, porque muitas pessoas têm perguntado onde estão as informações a respeito das palestras, das atividades que estão sendo continuadas pela internet, porque a casa está fechada. E através da página é onde vocês podem obter todas essas informações sobre atendimento fraterno, os horários, o telefone, os dias do atendimento fraterno, da Escola de Médiuns, que retornou agora há pouco também, nossos estudos que já fazíamos sempre às sextas-feiras e agora vamos continuar pela internet, e as palestras, os dias das palestras, quais são os palestrantes daquele dia e os temas. De certo que, às vezes, quando o tema é livre, não dá tempo de colocar o tema como foi o nosso caso hoje. Se vocês olhassem lá na página, só iam ver meu nome, mas como tema livre. É porque, geralmente, no mês de dezembro, todos que são convidados a falar sobre um tema livre, normalmente escolhem falar a respeito da vida de Jesus, falar do seu nascimento, das parábolas, dos ensinamentos e trazer reflexões de fim de ano. Mas hoje entendemos por bem trazer uma outra personagem muito especial na vida de Jesus, uma personagem que Emmanuel nos diz que ela é sublimada. Ivone vai dizer que é uma figura angelical. Essa personagem que nos hinos, e são tantos os hinos em sua homenagem, nós temos como um suave lírio de luz, tema da nossa palestra. Vocês já devem saber de quem eu estou falando. Estamos falando de Maria. Hoje falaremos daquela que foi a mãe de Jesus aqui no planeta Terra. Vamos falar de todos os acontecimentos que estão nos evangelhos, mas que não são muitos. Não são muitos os trechos do evangelho que se referem a Maria. A maioria deles nós vamos encontrar principalmente no evangelho de Lucas. Isso tem uma explicação, porque Lucas foi aquele designado por Paulo para ir junto a Maria, quase que entrevistá-la, descobrindo então os meandros, aquelas passagens que ninguém conhecia, ou que conhecia muito pouco, porque Paulo, logo depois da crucificação, isso está lá no livro Paulo Estevão, de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Paulo vai se encontrar com Maria em Éfeso. Maria está morando na casa de João. E lá, ele, conversando com Maria, ele fica entusiasmado com a memória de Maria e com as belezas, com os detalhes que Maria fala a respeito de Jesus, principalmente do seu nascimento. E, naquele momento, ele cria um projeto, ele toma como objetivo um projeto de escrever como se fosse uma biografia de Jesus, desde o seu nascimento, que poucos conheciam os detalhes, e ele deseja muito fazer isso. Só que com as viagens que ele fazia, com as tarefas que ele tinha, ele nunca encontrava tempo para ir ter com Maria e ficar lá um tempo conversando com Maria para trazer todos esses detalhes para nós. E então, em determinado momento, ele pede que Lucas o faça. Lucas, o médico, então vai até Maria e começa então a detalhar vários encontros de Jesus, várias passagens de Jesus que os outros evangelistas não tinham conhecimento. Não é à toa que o evangelho de Lucas é aquele evangelho
que detém o maior número, a maior quantidade de passagens exclusivas que nós não encontramos em outros evangelhos, justamente porque Lucas obteve essas passagens diretamente de Maria. Alguns chamam até o Evangelho de Lucas de Evangelho de Maria, dada a presença de Maria naquelas passagens onde ela estava presente, mas que normalmente não é narrado nos evangelhos, como eu disse. São poucas as passagens que mostram Maria, mas que ela ali estava e presenciou e conta então para Lucas. Além desse, nós temos também dentro dos manuscritos do Mar Morto, aqueles textos chamados textos apócrifos, existe um texto que é atribuído a Tiago, onde Tiago supostamente assina esse texto. Nós não sabemos da veracidade, ninguém tem isso comprovado, mas que ele é tão fiel, ele se parece tanto com a realidade que muitos estudiosos o têm como mais um dos evangelhos, é chamado proto-evangelho de Tiago. Aliás, é desse manuscrito que temos hoje a informação dos pais de Maria, que seria Ana e Joaquim. Inclusive, são tratados como santos na Igreja Católica. Essa informação está lá nesse proto-evangelho de Tiago, ele não está nos demais evangelistas. E também temos algumas informações do plano espiritual. Alguns amigos, alguns irmãos nossos que ditaram através de Chico Xavier, através de Dona Ivone do Amaral Pereira, informações de Maria, não só trechos conhecidos do Evangelho, onde temos o detalhamento de como ocorreu, ou quando o Evangelho termina em determinado ponto, esses nossos amigos continuam dizendo o que aconteceu depois disso, como também de que forma Maria está atuando no plano espiritual. Então, Ivone conta para nós, por exemplo, que ela coordena vários grupos de trabalho no plano espiritual. Um desses grupos, os Servos da Legião de Maria, Legião dos Servos de Maria, onde esse grupo, que é um grupo grande, cuida de todos aqueles que se suicidam. Então, eles resgatam esses espíritos, eles cuidam desses espíritos, levando para uma colônia espiritual, levando também para o Hospital Maria de Nazaré. Então, no livro Memórias de um Suicida, da Ivone, é que nós vamos ter esse acesso a essa informação. Mas não estamos preocupados com a quantidade de informação a respeito de Maria para darmos continuidade a essa nossa palestra, esse nosso estudo, porque as poucas passagens que temos de Maria já são suficientes para tirarmos, para compreendermos o quão virtuosa era esse espírito, o espírito de Maria, que não foi à toa, não foi por acaso que ela então foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Com certeza ela já vinha se preparando para isso há bastante tempo, e vamos verificar que é um espírito altamente evoluído e que já vinha para o planeta, já encarnava na Terra com muitas virtudes já conquistadas. Não temos muitas informações a respeito da infância de Maria, a não ser nesse protoevangelho e alguns outros manuscritos, mas que não vamos entrar em detalhes. E temos o conhecimento de Maria quando na sua juventude, por volta de 16 anos, onde justamente no texto do Evangelho de Lucas, nós temos uma passagem que é conhecida como a Anunciação de Maria. E por que a Anunciação? Porque é aquela passagem, muitos conhecem, onde o anjo Gabriel, então, vai dar a notícia a Maria
que ela então seria a mãe do Messias. E é muito interessante já nessa passagem o destaque que Gabriel dá a Maria. Então, Gabriel, pelos escritos, é um anjo. E dentro da doutrina espírita, nós sabemos que aqueles que são catalogados como anjos são, em verdade, espíritos bem adiantados, espíritos bem evoluídos, que já estão numa categoria muito acima da nossa. Eles são entendidos, então são chamados de anjos. Então Gabriel, ao encontrar Maria, a forma que ele a saúda já mostra que aquele era um espírito especial, um espírito diferente, porque ele chega até Maria e chama ela de agraciada. Ele diz que Maria é um espírito bendito entre as mulheres. Então, isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Ele diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Isabel, talvez inspirada, também tem em sua fala, quando Maria vai encontrá-la para dizer que está grávida do Messias, Isabel, num primeiro momento, já sem trocar, ela sem dialogarem, sem falar nada, Isabel já diz para ela: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Então, Maria é esse espírito que reconhecemos grandioso, um espírito que já vem se depurando, vem se preparando ao longo dos séculos. Só a título de curiosidade, alguns devem ter notado que essa primeira fala mencionada do anjo Gabriel, junto com a segunda fala de Isabel, compõe os primeiros versos da oração conhecida como Ave Maria. Então, Maria, Emmanuel vai dizer que Maria, no livro A Caminho da Luz, é um desses espíritos que foi imprescindível para que Jesus conseguisse concretizar seus objetivos. Emmanuel diz o seguinte, olha, está no livro A Caminho da Luz, e ele cita outros personagens, mas vocês vão reparar que ele sublinha, ele coloca em negrito a figura de Maria, pois ele diz assim: as figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, e aí vem, bem como a personalidade sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, em qual Maria estava inserida, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, Emmanuel demonstra aqui a grandeza de Maria. E Ivone, como eu falei, no livro já mencionado também, Memórias de um Suicida, ela vai nos dizer que Maria é um espírito angelical. Está lá também no livro Memórias de um Suicida. Então, isso é dispensável porque todos nós já temos no coração um grande amor por Maria e já sabemos o quanto ela é elevada, é um espírito de luz que tem um poder de intercessão com Jesus muito grande. Nas nossas preces, normalmente pedimos a intercessão de Maria com Jesus dentro das nossas necessidades. E aí vamos começar então a compreender, a tirar das passagens de Maria algumas de suas virtudes. A primeira que podemos citar é justamente na aparição do anjo Gabriel. Eu vou buscar aqui o texto de Gabriel com Maria, o diálogo,
porque é interessante quando Gabriel a saúda daquela forma, que eu citei há pouco, como Maria reage a essa saudação. Então, vamos retomar o texto que está em Lucas 1:26. Diz o seguinte, ó: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada. Esse texto que nós já lemos, né? O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E olha a reação de Maria. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então nós vemos então Maria como todos os espíritos que são elevados são humildes. Então Maria não reconhecia essa graça que Gabriel estava colocando, dizendo que ela era então agraciada. Ela não reconhecia essa característica, esse adjetivo para ela, essa virtude para ela. Ela achou estranho Gabriel chegar falando dessa forma. Imagine um anjo, eu não sei como ele apareceu para Maria, não é dito se Maria o visualizou ou só o escutou, mas imagino que ela tenha visto Gabriel, a beleza que deveria ser esse anjo, a claridade que esse anjo deveria ter, e esse anjo saúda Maria como se ela também estivesse no mesmo nível que ele, ou até acima dele, e nós vamos ver isso depois, mais à frente, dizendo então que ela era agraciada. Então temos aí já uma primeira grande virtude de Maria, e isso ao longo das passagens nós vamos ratificar essa virtude, que era ser humilde, essa virtude que é muito importante na base das outras virtudes, porque vai nos falar o Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, que sem a humildade apenas nos adornamos de virtudes que não possuímos, ou seja, ele dá o exemplo como se trouxéssemos um vestuário para ocultar as deformidades do nosso corpo. Então, se não possuímos verdadeiramente a humildade, esse é como um vestuário, ou seja, é só uma aparência externa, ela oculta a nossa verdadeira fragilidade. Já com a humildade nós não precisamos desse vestuário, porque o nosso interior já não tem essas deformidades. Então, a humildade ela está sempre junta de todas as outras virtudes. Ela precisa estar junto das outras virtudes para as outras virtudes de fato se concretizarem, estarem no máximo, na sua plenitude, vamos dizer assim. Essa passagem está justamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que trata justamente da humildade. Então Maria já possuía essa humildade. E no mesmo texto, mais à frente, Maria continua conversando com Gabriel, e Gabriel então anuncia que ela seria a mãe do Messias e estaria grávida. Ela se assusta com aquilo porque ela estava seria na atualidade como se fosse noiva e ainda não José ainda não havia desposado Maria. Então ela acha aquilo muito estranho. Como era possível isso? Se de fato era verdade, as dificuldades que ela poderia ter a partir de então. Nos lembremos que naquela época os homens poderiam dar carta de divórcio às suas mulheres
por qualquer bobagem, né? Por um prato mal feito, enfim, por não gostar de algumas atitudes. Imagina aparecer grávida e o marido sabendo que o filho não era dele. Então isso era um fato complicador. E Maria aceita isso e ela tem uma fala que fica muito característica da sua vida, que ela diz assim: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, demonstrando nessa frase o quanto ela tinha robusta a sua fé, pois ela acreditou no que o anjo Gabriel estava falando, apesar de ser um pouco absurdo naquele momento ele dizer então que ela estaria grávida. Mas ela acredita, então que cumpra-se em mim, segundo a palavra do Senhor. Então, enquanto José, e não estamos desmerecendo José, imagina a situação, mas enquanto José ele vacila, ele tem dúvida e pensa em dar a carta de divórcio para Maria, assim como Zacarias também tem dúvidas que Isabel pudesse engravidar, também fica com essa dúvida. Então, quanto esses dois personagens têm essa dúvida, Maria não, ela não vacila, ela já possui uma fé robusta. E eu digo possui por quê? Porque ela era muito novinha ainda. Então isso não foi conquistado nessa vida, mas sim em vidas anteriores, onde ela foi burilando, virando, se transformando no que Emmanuel depois ia nos dizer como um diamante muito resistente. Depois dessa passagem, nós temos uma outra muito conhecida, que é o do nascimento de Jesus. Então, no nascimento de Jesus, quase todos nós conhecemos com detalhes, de cor, como se procedeu o nascimento de Jesus. Então, só relembrando, é quando Otávio César Augusto determina então o censo dos habitantes romanos, né? E pelas leis da época, eles para realizar o censo, os habitantes tinham que retornar para as suas cidades natais, né? Então José precisa fazer uma viagem, que era uma viagem longa, uma viagem complicada, que nos dizem os historiadores naquela época, né, viajando a pé, eles sem condições, duraria em torno de 4 dias de viagem a pé. E aí nós ficamos imaginando o sacrifício de Maria para realizar essa viagem. Viagem essa que não era obrigatória para Maria. Maria não precisava ir junto com José, porque era o pai, então, da família que ia, né, o responsável pela família que ia fazer o censo, mas Maria estava já nos últimos instantes da gravidez e sabendo também das profecias, o anjo Gabriel já tinha falado para ela quem era aquele que ela trazia no ventre. Então Maria acompanha José. E aí, chegando em Belém, vocês imaginam uma cidade muito pequena, mas que por conta do censo, todos aqueles habitantes que haviam nascido lá e estavam vivendo em outras cidades foram até lá. Então a cidade começa a ficar muito cheia, muito movimentada, e depois que José se apresenta, cai a noite esfria, e eles começam a procurar uma estalagem e não encontram estalagem nenhuma, nem uma estalagem pública. As estalagens públicas da época eram, em verdade, um terreno cercado por um muro, vamos dizer assim, onde ali no centro existia um local para se pegar água, e as pessoas se acomodavam ali, cada um com as suas barraquinhas, como dava. E mesmo assim, não há lugar para eles entrarem nessa estalagem pública. Deveria estar bastante cheio mesmo. E
talvez o dono da estalagem, alguém orienta eles a se direcionarem a grutas que existiam ali nas redondezas, que essas grutas eram utilizadas para colocar os animais quando muito frio, então os animais eram guardados nessas grutas para se resguardar do frio. Então Moisés vai com Maria até uma gruta dessas e Maria dá a luz a Jesus nesse cenário bem humilde, como Jesus assim gostaria que fosse. E aí a gente tem um outro ponto para destacar. Lembrem vocês que Gabriel já havia anunciado a Maria quem ela estava a ponto de dar à luz. Maria sabia. E Maria, diante desse cenário de dificuldades, onde ela sabia que dar à luz naquelas condições poderia implicar até num risco de morte, seria muito complicado. Em nenhum momento nós temos isso no Evangelho, não existe nenhuma passagem que relate Maria fazendo algo que para nós é bem comum, é bem natural, que é de reclamar. Então seria muito natural para Maria reclamar um local para ela descansar e ter o seu filho, mas ela em nenhum momento ela reclama, em nenhum momento ela briga, ela faz algum escândalo ou usa daquela informação que ela tinha, que carregava o Messias no ventre, para dizer, olha, eu preciso de um espaço, porque o anjo Gabriel aqui me disse que eu carrego um Messias, vocês tira alguém daí para eu ficar. Em nenhum momento nós vemos isso. Então, conseguimos compreender essa virtude que Maria também já possuía, que era da resignação. Essa resignação que vai nos falar Joana de Ângeles e o Evangelho segundo o Espiritismo também, que ela é uma resignação ativa, não é um movimento passivo, mas um movimento ativo, pois a resignação, e vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, é um consentimento do coração, enquanto que a obediência é um consentimento da razão. Então, Maria ela consentiu com o coração que isso acontecesse e em nenhum momento ela reclamou. Nós vamos encontrar essa explicação a respeito da resignação num outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Maria, ela já era chamada por Deus como filha, porque ela já era uma pacificadora. Ela não trazia essa rebeldia contra as ordens divinas. Não que nós devemos, e aí entendam muito bem, devemos nos sujeitar a tudo que nos acontece de forma obediente à razão, mas não é isso, não é uma forma passiva, porque existem coisas que são colocadas no nosso caminho justamente para que nós possamos modificá-las. E existem coisas as quais nós não conseguimos modificar. A sabedoria está entre compreender a diferença entre uma e outra. Então Maria, naquele momento, ela compreendeu que aquilo que acontecia, ela tinha um propósito maior, tinha um objetivo maior. Então ela deixou que isso acontecesse sem reclamar. Agora, quando algo nos acontece que a vida pede que nós façamos um movimento para modificar aquilo, aí já é outra história. Emmanuel tem uma página onde ele explica com uma metáfora muito interessante, agora eu não me lembro da página, né? Vou ficar devendo, mas eu recordo da essência da página, onde ele diz que um lavrador
quando no seu trabalho ele tem que retirar as ervas daninhas, ele tem que afastar os gafanhotos. Isso é trabalho dele. Mas ele nada pode fazer diante da geada, diante das enchentes. Essa é a resignação. Uma coisa são os passos que nós precisamos dar, os movimentos que precisamos fazer, justamente para modificarmos a nós mesmos esses desafios que a vida nos impõe. Agora, tem outros desafios que nós sabemos que não podemos dar passos mais largos que as nossas pernas, e qualquer movimento nesse sentido seria então rebeldia. Então, Maria de nada tem de rebelde. Maria já havia conquistado o reino de Deus em seu coração. Ela era uma pacificadora. Mais tarde, logo depois então do nascimento, alguns dias depois, após o nascimento, nós vamos ver Maria numa outra situação, que é a apresentação de Jesus no templo. Então, era comum, era da tradição daquela época, quem tivesse filhos levar ao templo para que fosse apresentado e ao mesmo tempo fazer um sacrifício a Deus. Eles não tinham condições à época de fazer o sacrifício, que era levar um cordeiro. Então eles fazem um sacrifício menor, mas isso também não importa na história. O que importa, o que é interessante, é o encontro que eles têm com Simeão. Simeão, que era um velho, um idoso, que à época havia sido notificado a ele, através provavelmente dos espíritos, do mundo espiritual. Simeão, pelo entender, quando nós lemos essa passagem, nós compreendemos que Simeão era um médium, que ele não desencarnaria, ele não morreria sem tocar os olhos naquele que seria o Salvador do mundo. E Simeão então está ali no templo e vai ao encontro de Maria e pega Jesus no colo. E aí confirma então para Maria naquele momento as palavras que Gabriel já havia revelado. Ele apenas confirma para Maria. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu achar a página aqui. Ele diz assim: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo de Israel. Também está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 29 a 32. Então ele confirma o que Gabriel já havia dito a Maria. Só que aí vem uma segunda parte, onde ele diz assim: eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E aí ele fala diretamente a Maria, numa profecia. Ele diz: quanto a ti, uma espada há de atravessar-te a alma. Quem escutando isso não ficaria petrificado, ficaria muito amedrontado com essas palavras de Simeão. Quanto a ti, uma espada há de atravessar-te a alma. Ele não fala nem corpo, ele não fala nem no coração, num órgão. Ele fala que a espada ia atravessar a alma de Maria. Qualquer um de nós ficaria bem amedrontado com essa profecia e conhecendo Simeão, que provavelmente Maria e José conheciam. E Maria, nós também não temos no Evangelho nenhuma notícia que ela tenha se apavorado com isso, que ela tenha congelado os seus passos, que ela tenha mudado a direção por conta dessa profecia de Simeão. Maria, nessa passagem, ela nos mostra também a virtude da fé,
a fé que ela já tinha, ela já possuía, já tinha desenvolvido em seu íntimo, essa fé de não só acreditar, mas na verdade saber. Ela já sabia do seu destino, ela já sabia que Deus estava consigo. Ela já não, nas palavras de Emmanuel é que fala isso no Consolador, né, que é a fé quando você deixa, você não mais acredita, mas você sabe. E Maria já sabia é, que ela ela poderia contar com Deus, ser fiel a Deus, e Deus era fiel a ela. Então ela tinha essa fidelidade, ela já tinha desenvolvido a fé. E ela segue educando Jesus, ela segue mostrando Jesus os vários caminhos ainda enquanto criança, tem alguns sustos onde nós temos outras passagens que não vamos comentar aqui, senão eu estou olhando aqui o reloginho, estou vendo que ele está passando rápido. Mas temos outras passagens dos Reis Magos, logo depois já a fuga do Egito. E nós temos uma passagem bem interessante, quando Jesus, com 12 anos, mais ou menos isso, ele se encontra, então, com os doutores no templo e começa a discutir a respeito das leis de Deus com esses doutores no templo. E o interessante dessa passagem é que Lucas faz uma anotação depois que eles encontram Jesus e tem aquele diálogo onde Jesus pergunta à mãe, né, você não sabe que eu tenho que estar junto às coisas de meu pai? E Lucas faz uma anotação interessante, e através dessa anotação é que nós entendemos e descobrimos o quão grandiosa era a memória de Maria, porque ele diz assim: e Maria prestava atenção em tudo e guardava em seu coração. Então a Maria, ela ia guardando todas aquelas passagens, aqueles acontecimentos, e teve a oportunidade então mais tarde de contar tudo isso para Lucas, para o nosso bem, né? Para nós termos todas essas informações dessas passagens que só podemos ver, como eu já comentei, no Evangelho de Lucas. Então vamos dar um pulo grande, até porque não tem mais tantas passagens assim, são basicamente essas que eu mencionei, até as bodas de Caná. As bodas de Caná, muitos também conhecem bem essa passagem, porque é a passagem que marca o início do messianato de Jesus, por assim dizer. Não que ele já não estivesse pregando, já estava, ele já tinha discípulos, mas é quando acontece o primeiro dito milagre. Nós espíritas sabemos que não existem milagres, porque não existe nada sobrenatural. Tudo está na natureza. E quem tiver alguma curiosidade pode verificar no livro de Kardec, A Gênese, que existem várias passagens onde ele explica ali como aconteceram alguns dos milagres que estão nos evangelhos. Mas ali, então, esse primeiro milagre, onde Jesus transforma a água em vinho. Era um casamento, e os casamentos da época duravam bastante tempo, uma semana pelo menos, e não era muito difícil que faltasse ou as bebidas ou a comida, porque era muito tempo, era difícil de calcular. E Maria, com perspicácia de uma mulher, ela percebe que havia acabado o vinho da festa. E ela recorre àquele que, naquele momento, era o único que ela pensa que poderia ajudar. Então ela diz: meu filho, eles não têm mais vinho. E Jesus então retruca Maria e diz: que importa isto a mim e a ti, mulher? Que temos com isto? Ainda não chegou a minha hora. Antes de dar continuidade a essa passagem, importa que nós possamos fazer um comentário a respeito. Primeiro, quando ele diz: que importa isto a mim e a ti, né?
porque muitos interpretam como se ele estivesse colocando Maria longe, não é isso, né? O texto grego é bem claro até que importa os dois aquela situação, né? A mim, a ti, nós dois, o que nos importamos, né? O que se importa conosco. E depois quando ele fala mulher também, essa palavra mulher hoje entendida como um termo que seria um termo pejorativo, né? Algo que desdenhasse da figura de Maria enquanto mãe, mas não é isso. A palavra mulher, na época, assim como a palavra homem também, quando era mencionada, era, na verdade, para dar uma certa ênfase de respeito. Era como se falássemos senhora, como se falássemos senhor. Então, era falado mulher, falado homem. Então, era o contrário. Era quando nos dirigimos com imenso respeito àquela pessoa. E assim ele fala com imenso respeito com sua mãe. Que importa isto a mim e a ti, mulher, ou seja, senhora, né? Com muito respeito. E aí ele diz: ainda não chegou a minha hora. Muitos interpretam como se Jesus ainda não estivesse pronto para iniciar então os seus milagres. Mas também existem muitos que não interpretam dessa forma, assim como Pastorino, e eu vou na onda de Pastorino. Eu também entendo que não que eles não estivessem prontos, mas talvez Jesus tivesse planejado num outro momento, e não ali para transformar água em vinho. Mas percebam que Maria fala com Jesus, mas logo depois, pelo menos assim está no Evangelho, não existe mais uma discussão em torno do assunto. Jesus questiona, mas logo depois ele obedece. Então não existe mais a Maria retrucando e falando: não, faz isso por favor, alguma coisa nesse sentido. Não, ela se vira para aqueles empregados que ali estavam e diz: faça o que ele vos ordenar. Então ela se dirige para eles e fala assim: ó, o que ele falar agora, vocês façam. Como se o que ela havia pedido, ele ia fazer. Ela não tem dúvida do que o pedido dela, Jesus ia fazer. E isso, de fato, acontece porque a passagem seguinte é justamente Jesus já dizendo: olha, pega os vasilhames de pedra, vamos pegar 6 vasilhames, assim e tal. Então, Jesus já efetivando aquele pedido de Maria para auxiliar naquele casamento. E aí percebemos então que Maria, esse espírito evoluído e que estava junto com Jesus, ali, como em tantos outros momentos que desconhecemos, ela estava sendo junto, lógico, com todas as suas virtudes, mas ela estava sendo mãe, aquela mãe que pede: meu filho, acho que você tem que vir por aqui. E não quer discussão. Olha, acho que já está na hora, você tem que fazer isso aqui, fazer isso acolá. Ela não se diminui, mesmo sabendo que Jesus era uma figura, era já um espírito perfeito, já era o Messias que ali estava encarnado. Mas em nenhum momento ela diz: não, então meu filho, você faz o que você quiser. Não, ela tem uma atitude ali de mãe. Olha, então, a elevação desse espírito que não titubeia mesmo estando diante do Messias, mesmo estando diante do Mestre. Ela acha que ali já era o momento dele começar a se mostrar, já começar efetivamente a colocar em prática aquilo que ele já havia planejado. E pulando as bodas de Caná, então, nós temos logo depois, 3 anos depois, nós temos então aquela situação que não gostamos de lembrar, que é justamente da crucificação de Jesus. E aí, para entender melhor o comportamento de Maria, os sentimentos de Maria
na crucificação do seu filho, nós vamos agora para aqueles amigos espirituais que vão nos dizer das entrelinhas, vão nos trazer os detalhes que os evangelistas não trouxeram. Então, vamos recorrer a Humberto de Campos, onde no livro Lázaro Redivivo, ele diz que João é que vai comunicar a Maria da detenção de Jesus. E aí nos narra Humberto de Campos que quando João comunica a Maria da detenção de Jesus, ela mergulhada na sua fé, ela faz uma prece a Deus, acreditando que não passaria daquilo, apenas uma detenção. Mas João retorna logo após e diz que Jesus agora havia sido encarcerado. E aí Maria ora mais uma vez em silêncio, só que dessa vez ela implora o favor do Pai. Então, se no primeiro momento ela se utilizou da sua virtude, da fé, acreditando plenamente que nada aconteceria, nesse segundo momento ela continua com a fé, mas ela já usa da sua humildade, implorando a Deus que pudesse auxiliar Jesus. E aí João retorna com uma outra mensagem, dizendo então que Jesus havia sido acusado. E aí Maria, longe de ser passiva, ela decide então acompanhar, seguir de perto Jesus nesses que seriam os últimos passos de Jesus na terra. Então ela vai ao encontro de Jesus, mas como pacificadora. Ela não vai pedindo justiça, ela não vai junto com aqueles que estavam acusando, se revoltando com tudo aquilo, ela vai apenas como mãe acompanhar o seu filho. Então, juntando as virtudes da fé, da humildade e desse espírito de pacificadora que ela tinha. Mais tarde, a situação complica um pouco mais. E temos aquele episódio, então, que Pôncio Pilatos coloca a figura de Barrabás, que era um criminoso da época, e não vamos entrar em detalhes, na verdade, a respeito de Barrabás, apenas o que a maioria conhece como criminoso, mas era uma figura que representava o que o povo detestava, o que o povo gostaria de ver condenado. Ele coloca junto de Jesus numa tentativa de que o povo então escolhesse Barrabás, e aquele que só tinha feito bem até então, só tinha curado muitas pessoas, tinha consolado muitas pessoas, fosse solto. Mas não é isso que acontece, a multidão então escolhe Barrabás. Maria então, nos fala Humberto de Campos, nesse momento entra em pranto copioso e vê seu filho vergado ao peso da cruz. E aí, nesse momento, ela começa a compreender. Ela não havia perdido a sua fé, mas ela começa a compreender que tem algo maior por detrás daquilo tudo que estava acontecendo. Ela começa a perceber que existe uma vontade de Deus que aquilo fosse a cabo. Então ela se ajoelha junto da cruz e, contemplando o filho, ela se direciona a Deus e diz a mesma frase do começo que disse a Gabriel: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Todos nós já sabemos o que acontece depois, e todas essas passagens, na verdade, só trazem as grandes virtudes que Maria já possuía, mas tinha uma outra que ela ainda iria desenvolver no final da sua vida. Mas eu falei que ia trazer o texto de Emmanuel, dizendo de Maria, das características de Maria. Isso
Está no livro também, Lázaro Redivivo, onde Emmanuel vai dizer o seguinte, que Maria era uma humilde mulher, mas que ocultava a experiência dos sábios. Era frágil como o lírio, mas trazia consigo a resistência do diamante. Era pobre entre os pobres, mas carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, ou seja, sem valor entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Maria, nos conta Humberto de Campos, se retira então para Bataneia, mas agora já é um outro livro. Agora Humberto de Campos complementa essa informação no livro Boa Nova, é o último capítulo do livro Boa Nova. E ele diz então que Maria se retira para Bataneia para ficar junto com alguns parentes. Ela tinha alguns parentes em Bataneia e fica lá, mas muito triste, muito sentida com tudo aquilo que havia acontecido. Afinal, Gabriel havia anunciado que Jesus era o Messias. Ela esperava então que Jesus, assim como muitos pensaram, seria o novo governante, o novo rei daquelas terras, e viu o seu filho ser crucificado. E tudo aquilo lhe passava pela cabeça e ela ficava numa tristeza muito grande, até que João vai visitá-la e convida Maria para morar junto com ele. Afinal, Jesus, quando na cruz, disse a Maria: "Eis aqui o teu filho", apontando para João, e falou também a João: "Eis aqui a tua mãe". Parece que João lembrou-se disso e vai até Maria e convida então para que ela morasse com ele. E é então nesse momento que Maria vai morar em Éfeso. E aí João, lá em Éfeso, ele pregava para todos aqueles que gostariam de conhecer as palavras de Jesus, mas muitos queriam também conhecer a mãe do Messias. E Maria começou a atender como se estivesse num atendimento fraterno. Ela começou a atender a muitos desvalidos, fazia preces e muitos se sentiam então recuperados, inclusive das suas enfermidades, conseguiam renovar também a sua fé, a sua esperança, e foram muitos, fazia uma grande fila. Humberto de Campos nos fala que fazia uma grande fila para que Maria atendesse. Um desses era um leproso que foi ter com Maria. Depois de algum tempo, ele sentiu as suas chagas diminuírem, as dores que ele sentia, ele se sentiu muito melhor e ele disse: "Maria, sei que és a mãe de Jesus, mas também é a mãe de todos nós, a mãe santíssima de todos nós". Então Maria começa a ser reconhecida, aquela casa, aquela choupana começa a ser reconhecida como a casa da Santíssima. Era a Mãe Santíssima que atendia a todos. E muitos depois continuaram a ser atendidos por Maria, quando em determinada época mais um mendigo vai ter com ela, vai conversar com ela. Ele chega sozinho, é um dia que não tem muitas pessoas, e ela então chama ele para o interior da casa e começa a conversar como ela sempre fazia com todos. Só que diferente do que acontecia normalmente, é esse mendigo que começa a consolá-la. É esse mendigo que começa a falar das coisas do reino de Deus, e ela acha tudo aquilo muito estranho e se pergunta se aquele mendigo não teria tido momentos com Jesus enquanto ele estava vivo, se ele não teria aprendido as suas palavras, e começa a achar tudo aquilo muito familiar. É quando o mendigo então estende suas mãos e ela consegue perceber as chagas dos cravos
nas suas mãos e instintivamente também olha para seus pés e também verifica as chagas dos cravos nos pés daquele homem que estava ali materializado na sua frente e reconhece de pronto e diz: como mãe, meu filho, as úlceras que te fizeram. Jesus então estende as mãos para Maria e fala: Senhora, vem comigo, pois nosso Pai quer que seja a mãe, a rainha dos anjos. Maria então percebe que precisava conquistar mais uma virtude que já vinha conquistando desde a crucificação do seu filho, que era de ser mãe de todos aqueles necessitados. Ela se desprende do seu corpo, então, mas junto daquela caravana que ia levá-la de volta para o plano espiritual, ela sente vontade, no último minuto, de visitar todos esses filhos, principalmente aqueles que estavam sofrendo nas arenas de Roma, aqueles que estavam sofrendo por terem se posicionado ao lado de Jesus e que então seriam chamados de cristãos. Ela vai visitar uma prisão, vai visitar um cárcere, e já desprendida do corpo, já em espírito, e ver todos aqueles que seriam levados para a arena, seriam lançados às feras, todos desesperados, todos chorando, obviamente, e ela chega em cada um falando palavras de conforto, palavras de consolo, e fica pensando consigo o que ela poderia oferecer para todos eles que ali estavam nesses últimos minutos de vida. E ela percebe uma jovem num canto, com a mesma fisionomia, cabeça baixa, entristecida, e vai e percebe a possibilidade que ela tem com essa jovem. Ela vai junto dessa jovem e diz para ela: canta, minha filha, canta. E a jovem então começa a cantar, com os olhos estáticos, sem saber o mesmo que estava fazendo, um hino de louvor, e em poucos minutos, uma centena daqueles prisioneiros acompanham o hino dessa jovem, fazendo que existisse uma grande frustração daqueles que gostariam de ver aqueles prisioneiros gritando, desesperados, até revoltados, e eles entram então na arena cantando os últimos minutos que seriam de suas vidas no plano material. E Maria então percebe o objetivo daqui para frente. Ela se sente mãe naquela assembleia de torturados e injustiçados do mundo. E quantos hinos temos visto e ouvido em louvor a Maria, e nos recordamos agora, já nos despedindo, de Alta de Souza, quando diz: Jesus, Maria, meu coração guarda escritos e canta em doce harmonia estes dois nomes benditos, Jesus, Maria. Se a noite desce e tão brando o sonho azul enebria, sempre adormeço cantando Jesus, Maria. Da ilusão, se o sopro lindo todo o meu ser extasia, alegre, digo sorrindo, Jesus, Maria. Meu coração, quando pulsa, louco de amor e agonia,
louco de dor e agonia, ainda grita convulso: Jesus, Maria. Jesus, Maria, invocando, em vós o sol que alumia. Quero morrer soluçando, Jesus, Maria. Vai nos dizer, então, Humberto de Campos, que a todo momento que escutarmos, em qualquer momento que escutarmos, hinos, preces em favor de Maria, que possamos fazer silêncio em nossos corações, a fim de receber as dádivas de mais alto, que ela jorra incessantemente sobre todos nós. Possamos todos ter um Natal, um final de ano, com muita fé, com muita esperança, e todos esses momentos difíceis que passamos nesse ano possam nos servir de inspiração, possam nos servir de aprendizado para evoluirmos, nos elevarmos, dando passos mais largos em direção ao Mestre. Que Maria nos cubra com seu manto de luz, de paz e de amor, hoje e para todo sempre. Feliz Natal para todos.